Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, só esclarecendo, nós expomos as Escrituras em sequência, através de todo um livro da Bíblia. E nós já, este ano, concluímos uma série de exposições em Gênesis, e agora estamos também já próximos de concluir essa exposição em Colossenses, que trata da nossa suficiência em Cristo. Já estamos na parte que se concentra mais na prática da vida cristã, Colossenses 3, e nós vamos ler do verso 12 até o 17, mas nós já abordamos uma parte do verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Já oramos pedindo pela mensagem. Nós temos tratado da vida cristã e é claro que devemos ter sempre em mente o que Paulo falou até o capítulo 3, verso 4. O apóstolo Paulo está combatendo alguns falsos mestres que tinham um ensino falso, que atacava a suficiência de Cristo, e é por isso que ele expõe acerca da suficiência de Cristo, da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, e mostrando que a nossa união com Cristo é a base para vivermos a vida cristã. Nós não vivemos a vida cristã para conquistar a nossa salvação, nós vivemos a vida cristã porque nós somos salvos, e nós vivemos a vida cristã a partir daquilo que Cristo fez por nós e a partir da nossa união com Cristo. Por isso Paulo começou essa parte prática do capítulo 3 de Colossenses, lembrando que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e por isso nós devemos buscar as coisas lá do alto, juntamente onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Ele diz ainda no verso 3 que nós morremos com Cristo e a nossa vida está oculta com Ele em Deus. Então a união com Cristo é a base da nossa vida. Mas em função daquilo que Cristo fez por nós e de Cristo em nós, é que nós temos que viver na prática a vida de Cristo. Por isso que nós devemos lembrar que nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós já morremos com Cristo, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós recebemos pela regeneração uma nova natureza, somos nova criação, e nós fomos revestidos do novo homem, despojados do velho homem. Ele fala isso no verso 9 e no verso 10. Mas ele diz que aquilo que aconteceu conosco em Cristo precisa se concretizar historicamente na nossa prática de vida. Então, ao mesmo tempo em que ele diz que nós morremos com Cristo, no versículo 5 ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E assim como ele disse que nós nos despojamos do velho homem, ele diz também que nós devemos nos despojar das coisas que pertencem ao velho homem, no verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, e aí ele fala de ira, indignação, maldade, etc., coisas que já tratamos. Mas a vida cristã não consiste apenas de uma mortificação dos feitos da carne, e nem de um despir-se do velho homem, mas também consiste num contínuo revestir-se
de Cristo e de suas virtudes. Por isso, no verso 12, depois de ter falado de despojar-nos, no verso 8, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O cristão está em Cristo, por isso, todos os dias ele tem que se vestir à altura. Eu já usei essa ilustração de que quando você tem uma certa posição ou um cargo num determinado lugar, você tem que se vestir de acordo com aquilo, não é? Um soldado, por exemplo, não vai à paisana trabalhar, ele vai trabalhar de farda. E se ele é um sargento, ele tem um certo número de divisas e um tipo de divisa nos ombros, né? Se ele é um oficial, ele tem outro tipo. E se você vai trabalhar numa empresa e você é o CEO da empresa, você vai trabalhar com uma roupa de CEO. Se você é o zelador, você vai ter uma farda de zelador. Então, a nossa roupa diz alguma coisa do que nós somos. A palavra de Deus, então, está dizendo que o comportamento cristão é um tipo de roupa que ele veste, e revestir-se desse comportamento é nada mais do que revestir-se na prática de Cristo. Paulo fala disso em outra passagem, por exemplo, Romanos capítulo 13, onde ele menciona algumas das que ele chama de obras das trevas e que aqui Paulo chama de natureza terrena, mas no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala no verso 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Observe que a salvação é tida aqui por certa, e é apenas uma questão de tempo até ela ser concretizada. Ele então compara essa chegada da salvação ao amanhecer. Ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqueles que esperam a consumação da salvação, que eles já têm em Cristo, precisam se despir das obras das trevas e se revestir das armas da luz. Veja que a mesma figura de despojar-se ou despir-se e revestir-se, a figura é de tirar uma roupa velha, o trapo velho e imundo do velho homem, e vestir uma roupa nova, os trajes das virtudes de Cristo. Observe que ele continua dizendo: na prática isso significa: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Qual é a contrapartida? Mas revesti-vos de quem? Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus Cristo. Então, revestir-se como eleitos de Deus é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões e concupiscências. Na prática, então, viver a vida cristã é revestir-se de Cristo, revestir-se das virtudes de Cristo. E Paulo lista aqui no verso 12, como nós vimos, 5 virtudes, das quais nós já vimos 3, né? Ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de humildade, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Nós já vimos 3 dessas virtudes na mensagem anterior. Nós falamos primeiro da afetuosidade, que é o que ele chama de ternos afetos de misericórdia, que consiste em sermos sensíveis e tratarmos uns aos outros com ternura e compaixão. Lembrando que Paulo está falando aqui do contexto da igreja. Devemos nos revestir do traje da afetuosidade, devemos nos tratar com compaixão e devemos nos tratar com ternura. A segunda virtude que nós vimos na semana anterior, na semana passada, foi a bondade. E o que é bondade? Bondade é o espírito amigável e ajudador que procura suprir a necessidade dos outros mediante atos generosos. E vimos ainda a humildade, que consiste na disposição de negar-se a si mesmo a fim de dar honra a Cristo, agir sem a pretensão de aparecer, e o ato de vestir o avental de escravos uns dos outros, além de que o humilde é alguém ensinável. Ele não é sábio aos seus próprios olhos, ele não é teimoso, mas ele é ensinável. Hoje nós veremos mais 2 virtudes e como nos revestimos dessas virtudes na prática. Falaremos hoje à noite da mansidão e da longanimidade, que são as 2 últimas do verso 12. Veja: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Antes de prosseguir, é preciso lembrar, nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Aqueles que são em Cristo, estão em Cristo, são chamados de eleitos de Deus. Eles foram escolhidos desde a eternidade em Cristo. Eles também são chamados de santos. Lá em Efésios 1, verso 3 em diante, está escrito que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, separados do pecado e consagrados para Deus. Eles são também não só eleitos, santos, mas também amados. Então, quanto mais nós entendermos, irmãos, o quanto Deus nos amou em Cristo, quanto mais nós entendermos o amor de Cristo, mais nós teremos alegria, satisfação e disposição de nos revestir das virtudes de Cristo. Então, vamos falar de mansidão. O que é mansidão? Crente, você precisa se revestir de mansidão. É o que a palavra de Deus diz aqui. Primeiramente, o que mansidão não é? Mansidão não é sinônimo de covardia. Sabe, covardia é a atitude da pessoa que se submete a uma determinada situação por medo ou por não se achar capaz de revidar. Então, há pessoas, por exemplo, que elas não revidam porque elas não se sentem capazes de reagir à altura. Ou porque elas têm medo de perder alguma coisa, como, por exemplo, o emprego. Então, o seu superior fala de um modo grosseiro com você, você não o confronta porque você não quer perder o seu emprego. Isso não é mansidão. Isso chama-se covardia. Talvez um pouco de interesse. Ao contrário, a palavra mansidão na Bíblia, ela traz a ideia de força associada à suavidade. Isso é interessante. Mansidão é uma palavra que traz a ideia de força associada à suavidade. Essa palavra, traduzida por mansidão no nosso texto aí, no verso 12, ela era usada na antiguidade, por exemplo, para as palavras que acalmavam uma pessoa irada, uma pessoa amargurada e ressentida. Ela também era usada para o unguento que aliviava a dor de uma ferida. Expressa, portanto, aqui o poder de abrandar, de acalmar e de tranquilizar. Manso é alguém que, pela sua atitude no conflito, ele costuma acalmar o conflito. Ele costuma abrandar os ânimos. Ele costuma tranquilizar aqueles que estão, de alguma maneira, alvoroçados. A palavra ainda era usada para descrever animais que têm força, que são conhecidos por sua força, mas que foram adestrados a controlá-la e a usá-la para algo útil, como o caso do cavalo, né? A gente diz que o cavalo é manso, ele não perdeu a sua força, e se em algum momento ele se revoltar, ele derruba o seu dono, ele pode causar muitos estragos. Ele não teme, um cavalo, por exemplo, nas guerras, não temia avançar diante de qualquer que fosse a arma, mas ele era suave no trato com o seu dono. Poderíamos usar, eu sempre gosto de usar a ilustração da força de um pitbull, por exemplo, que é expressada na hostilidade com os estranhos, mas é controlada nas brincadeiras com o seu dono. Eu posso dizer isso porque os irmãos sabem que eu tive um American Pitbull, né? Já faleceu aí há 2 anos, mas eu tinha esse cachorro que nunca, quem viu como ele era entroncadinho e dava medo só de ver, né? Só de vê-lo, ver o tamanho da boca, né? E ele não fazia, quando a pessoa estava fora e batia, ele latia, mas se nós cumprimentávamos, então ele acabava, e eu me lembro que poucas vezes ele se soltou, e sempre que eu chegava e ia ao encontro dele, eu ia numa posição ereta, olhando firme para ele, e ele vinha se arrastando, né? E vinha para casa. Então, ele nunca me fez nenhum mal. É um animal forte que poderia me derrubar. Eu o vi quebrar um gambá, né? Uma mucura, no terreno de casa. Ele pegou pelo lombo e balançou. Quando soltou, eram os ossos todos quebrados. Então, mas quando ele brincava com a minha filha, ela pegava a garrafa e ele brincava e pulava,
ele não a machucava, exceto se por um acidente ela colocava a garrafa na frente dela. Aí ele tinha que pular na garrafa, acabava pegando nela. Isso aconteceu algumas vezes. Mas o ponto é que é um animal forte, mas que ele tem um apreço pelo dono, e ele então não rosna, ele não usa essa força contra o dono. Então, mansidão é, de fato, a delicadeza de conduta, especialmente por parte de pessoas que teriam condição de agir de uma outra maneira. Uma ilustração bem conhecida é de King Kong, né? Que usa sua força brutal contra aqueles animais pré-históricos no filme, mas quando pega na mocinha, ele toca, ele segura aquela mocinha nas mãos e ele não a machuca. Então, isto é mansidão, meus irmãos, quando você tem condições de agir, mas ainda assim você age de maneira branda. Então, como você age com os seus filhos? É claro que às vezes eu tenho que falar mais forte com o filho. É claro que eu tenho que discipliná-lo. Mas uma coisa é discipliná-lo, outra coisa é agir de uma maneira grosseira, violenta. Como eu trato aqueles que estão inferiores a mim hierarquicamente. Então tem gente que fala, como a gente diz, pianinho com os superiores, mas com os inferiores, né, como eu costumo dizer, é o cão, é o próprio cão, né, trabalhando, fazendo as coisas. Mas a mansidão não é isto. Mansidão é o oposto da arrogância. Embora o manso seja dócil no falar, no entanto, nós não devemos confundir mansidão com a simples fala mansa. Nem todo mundo que fala manso é manso. Às vezes é sonso. É um pouco diferente. A mansidão, meus irmãos, é antes de tudo uma atitude do coração. Vocês vão de concordar comigo e devem conhecer que há pessoas que são mansas apenas na aparência e na fala. Elas são capazes de se expressar com aparente calma, ao mesmo tempo em que nutrem um ódio mortal no coração. A escritura lá no Salmo 55, 21, está escrito: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Davi está falando provavelmente de Aitofel, um dos seus conselheiros, que o traiu quando Absalão deu um golpe de estado e usurpou o trono. E Aitofel passou para o lado de Absalão. Diz a palavra de Deus que o conselho de Aitofel naquela época era como uma palavra de Deus, uma consulta ao oráculo de Deus. E Aitofel então parecia ser amigo, mas traiu Davi. Isso não é mansidão. Isso é traição, infidelidade, falsidade. Veja, a pessoa mansa não é aquela sorrateira que com a linguagem suave, no entanto, instiga uma desavença entre irmãos. Então tem gente que não grita, que fala manso, mas espalha fofoca, provoca intriga, não é? Chega assim, geralmente falando manso, olha aqui, ó. Menina, eu falei com... Você não sabe o que eu ouvi ali. Falaram de você, fiquei pasmo. Vou contar só aqui para você, olha, eu vou falar aqui. Veja, a fala é mansa, mas isso não é mansidão. Porque ele está acirrando uma intriga, um conflito. Pelo contrário, meus irmãos, quando você é manso, você normalmente apazigua uma briga. Manso também não é aquele que sem brigar, mas profundamente magoado, vai se retirando devagarinho, sem fazer barulho, da nossa comunhão e convívio. Há pessoas assim, elas têm algum tipo de desentendimento, algum tipo de contrariedade, se sentem ofendidas por alguma coisa que alguém lhes fez, e elas não reagem, não dizem nada, elas não expressam sua ira, mas elas vão se afastando da relação até a relação esfriar, sem fazer barulho. Isso não é mansidão, também é covardia. A mansidão, meus irmãos, o verdadeiro manso, ele confronta com amor. Porque para que a relação não se desgaste e não esfrie. Sabe por quê? Porque a mansidão, embora ela se expresse na fala e nas atitudes,
ela é uma virtude que deve estar no coração. A verdadeira mansidão, ela vem da confiança do Deus que faz sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o sol ao meio-dia. O Salmo 37, eu peço que você abra lá, é um convite à mansidão. Sabe, este salmo, é um salmo didático, é um dos salmos didáticos. Observe que ele está em forma de um ensino. E ele foi escrito para pessoas que estão sofrendo algum tipo de injustiça, estão se sentindo injustiçados, estão sentindo-se desfavorecidos enquanto veem o perverso prosperar em seus caminhos. E ele traz uma série de conselhos que é uma convocação à mansidão. Observe o que ele diz. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aqui um dos versículos mais conhecidos da Escritura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Observe qual é o contexto desse versículo. Esse versículo é escrito dentro do contexto de alguém que está sofrendo injustiça, está se indignando por ver aquele que lhe faz a injustiça prosperar. E a palavra de Deus está dizendo, não te indignes, não te deixes dominar pela ira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí, veja o que ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, o justo juiz vai fazer, ora, a luz é algo, é a claridade em si. O sol ao meio-dia é até difícil você não tem como olhar para ele. Ele está dizendo, essa justiça que agora não apareceu, uma hora Deus vai julgar a tua causa e ela vai aparecer. Não se impaciente. Por isso ele continua dizendo, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Esse é um convite à mansidão. Mas qual é a base dessa mansidão? A confiança no Deus que faz sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o sol ao meio-dia. O manso é alguém que descansa em Deus, porque sabe que Deus é o justo juiz. Por isso ele continua dizendo, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja, uma das coisas que levam os homens a brigarem é a posse da terra, né? A conquista da terra. Ele está dizendo que quem possuirá a terra não são os revolucionários, mas os que esperam no Senhor. E ele continua para falar uma verdade que vai ser usada por Jesus nas bem-aventuranças. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. A terra não será conquistada com armas. Ela será herdada. Herança é alguma coisa que você recebe de alguém. E os mansos herdarão a terra. E Jesus usa esse versículo nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Portanto, meus irmãos, a mansidão, ela é fruto da confiança no Deus, que é um justo juiz, que vê as injustiças que eu sofro, e que vai fazer sobressair a minha justiça como a luz e o meu direito como o sol ao meio-dia. Por isso eu não preciso revidar. Essa é uma característica de Cristo. Nós estamos falando que revestir-se dessas virtudes é revestir-se de Cristo. Lá em 1 de Pedro 2,23, está escrito que Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, o que é ultrajado? É quando você é humilhado em público, quando você é ofendido em público. Diz que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje, ou seja, ele não ofendia de volta, ele não devolvia a grosseria. Veja, Jesus era duro em muitos dos seus discursos. Mesmo sendo manso, ele dizia, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei? Ele diz para Pedro, quando queria desviá-lo da cruz: arreda de mim, Satanás. Porque naquele momento ele precisava repreender. Mas quando estava em jogo alguma questão pessoal, quando havia uma ofensa pessoal, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, diz a palavra de Deus, ele não fazia ameaça. Olha, vingança é um prato que se come frio. Você não perde por esperar. Agora é a tua vez. Um dia da caça. Não, ele não fazia isso. Embora ele tivesse todo o poder para reagir, ele não fazia isto. O que é que ele fazia? 1 de Pedro 2,23, confira aí. Ele se entregava àquele que julga retamente. Você crê num Deus que julga retamente? Essa é a base da mansidão. Se eu creio num Deus que julga retamente, eu não preciso me insurgir, nem afrontar meu marido. Eu não preciso usar de violência contra minha esposa. Eu não preciso ser um respondão para com os meus pais. Se eu creio num Deus que é justo, Ele vai sobressair minha justiça como a luz no tempo certo. Esse é o manso. Em segundo lugar, nós temos a longanimidade. É a outra virtude que Paulo alista aqui em Colossenses 3,12. E o que é a longanimidade? Essa palavra, ela traz a ideia de algo, literalmente, de algo que demora para pegar fogo, para esquentar. Essa é a palavra para longanimidade aqui traduzida por longanimidade. Nossa palavra mesmo em português vem de duas outras. Longo ânimo. É o contrário do pavio curto. Paulo está dizendo que um eleito de Deus santo e amado, ele tem que ser longânimo. Isso não é uma questão de temperamento. Muitas pessoas tentam justificar sua impaciência com a desculpa do temperamento. Ah, não, pastor, eu tenho um temperamento assim, sabe? Eu sempre fui meio esquentado, né? É que, sabe, eu nasci de 7 meses. Comi muito chocolate quando era criança. Passei muita dificuldade. Ou eu sou assim mesmo, impaciente. Tem uns crentes mais mandigueiros que ainda dizem, eu sou libriano. Sabe que libriano é meio assim. Usa até horóscopo, né? Feitiçaria, crente usando feitiçaria. Mas a impaciência não tem a ver com temperamento, ela tem a ver com caráter. O temperamento, o que se chama temperamento, mesmo que você não aceite toda a teoria, eu estou usando aqui num sentido mais genérico, é uma inclinação emocional que influi na forma como você reage a uma determinada provocação ou circunstância contrária. Portanto, não tem a ver com a impaciência em si, mas com a forma como você expressa. Nosso temperamento tem características, por exemplo, para ser bem genérico aqui, existem pessoas de um temperamento mais introvertido, né? Elas são mais caladas, falam menos, elas não são irritáveis com tanta facilidade, aparentemente elas são mais tranquilas, mas isto não quer dizer sempre que elas são pacientes necessariamente. Às vezes elas demonstram a paciência não explodindo com os outros, embora isso possa vez ou outra acontecer, mas você pode também expressar a sua impaciência com o desânimo, com a amuação, com aquele mau humor, sabe, silencioso. Conheço várias pessoas que elas têm vergonha até de falar. Elas têm uma certa dificuldade de se expressar, mas ficam às vezes irritadiças e com as pessoas, especialmente da família, elas ficam mal-humoradas. E às vezes demonstram isso com o semblante descaído, com a face carrancuda, deixando muitas vezes a gente com a pulga atrás da orelha, sem dar muitas explicações, e a gente não sabe se o problema é com a gente ou com outra pessoa. Isso acontece porque os introvertidos, eles não são muito de verbalizar seus sentimentos, mas eles acabam de alguma maneira se traindo, e eles ficam muitas vezes assim por dias. Alguns até escondem as mágoas com sorrisos, mas vão se afastando da relação até desaparecer da nossa vida.
quando há essas manifestações, mesmo silenciosas, irmãos, não existe longanimidade aí. O que existe é o contrário, é a impaciência. Então, a longanimidade está ausente. Agora, tem, claro, as pessoas que manifestam a impaciência de maneira mais clara, né? São os chamados explosivos. Alguns chamam de coléricos ou sanguíneos, que explodem, gritam, xingam, machucam os outros com palavras. E eles dizem, eu sou positivo, eu não escondo o que eu penso, não, eu sou positivo. E eles, positivo, na verdade, ouça, é grosseiro, eu sou grosso, é isso que quer dizer. Porque você pode ser verdadeiro de duas formas, você pode falar a verdade de duas formas, certo? Da forma certa e da forma errada. Você não é só ordenado por Deus a falar a verdade, mas você também deve falar a verdade do modo certo, no tempo certo, com a motivação certa. Então, não basta você falar a verdade. Se a sua motivação é pecaminosa, está errado. Não quer dizer que se você não pode fazer isso, você tem que mentir. Não é isso. O certo é falar a verdade da forma correta. Então, sejam introvertidos ou extrovertidos, de alguma maneira, eles se tornam ofensivos quando se impacientam. E a virtude da longanimidade é o contrário de tudo isso. A longanimidade ou paciência é uma virtude do caráter, irmãos. Não é do temperamento. Então, pare de dar desculpa, se você costuma dar essa desculpa. Eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo. Não dê essa desculpa, porque ela não justifica o pecado. Ela deve ser cultivada por todos. O apóstolo não está dizendo vocês fleumáticos, ou vocês melancólicos, ou vocês mais calminhos. Não, ele está dizendo todos nós devemos nos revestir de longanimidade. Sabe, você demonstra longanimidade para com Deus, para consigo mesmo, para com as circunstâncias e para com o seu próximo. No final das contas, tudo que você mostra acaba sendo para Deus. Quando as coisas não dão certo, você costuma se impacientar? Até quando você aguenta que as coisas não deem certo como você esperava? Essa é uma boa medida da longanimidade. Nesse tempo de isolamento, né? Nesse tempo que estamos vivendo, muitas brigas têm se acirrado, né? Brigas políticas, na rede social, aliás, é uma boa forma da gente mostrar quão mansos nós somos, é como nós nos expressamos na rede social, né? Muitas vezes nós entramos em brigas homéricas nas redes sociais, demonstrando falta de longanimidade e de mansidão. Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos, nesses tempos em que as pessoas estão mais irritadiças e brigando por qualquer coisa, e todas querendo ir atrás dos seus direitos, e querendo, de fato, prevalecer uns sobre os outros. Outro dia eu vi no jornal duas cenas, uma de umas mulheres num carro que estavam agindo de maneira provocativa, né, com trajes de banho bem provocativos e com cenas que eram vulgares. E uma outra mulher que estava no bar, irritada, jogou alguma coisa sobre uma das que estava no carro, e a que estava no carro desceu e deu socos na outra mulher. E na mesma semana, um outro homem entrou num bar, e era um bar, inclusive, nos dois lugares, era um lugar da chamada classe alta, né? Ele entrou no bar e começou a vociferar com os garçons, porque já ia fechar, eles não iam mais receber, porque faltavam 10 minutos para fechar, e ele ficou cheio de razão, e o pessoal de dentro do bar começou a brigar com ele, foi uma briga só. As manifestações, muitas vezes, são violência. Há movimentos que se manifestam como movimentos sociais, em nome das minorias, que promovem um quebra-quebra e atos de vandalismo. Isso tudo é contrário à mansidão e à longanimidade devidas ao crente. O crente devia estar longe dessas coisas. E o que é mais interessante é que no jornal que manifestou esse ânimo acirrado das pessoas, a reportagem era sobre isso, uma psicóloga apareceu lá para explicar que, bom, isso daí é porque nós vivemos nessa sociedade capitalista,
competitiva, ou seja, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Contrária à visão bíblica de que o homem é depravado no seu coração. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, irmãos. Nós precisamos, como cristãos, tomar cuidado para nós não entrarmos na mesma onda do mundo e querermos o nosso lugar ao sol, a ferro e fogo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para representar o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, então, caminhar em mansidão. Precisamos caminhar com mansidão. Vou pedir aqui que ligue o computador, que a bateria está acabando. Nós precisamos, meus irmãos, cultivar a mansidão nas nossas relações. E a longanimidade. Muitas pessoas ficam revoltadas, por exemplo, com essa situação que nós estamos vivendo, né? Há pessoas que desistiram da vida. Bom, se eu só posso sair com máscara, eu não vou sair para canto nenhum. Se eu só posso cantar e louvar a Deus com máscara, então eu nem vou para a igreja, porque eu não admito eu cantar sem máscara, eu cantar com máscara. Se eu não posso abraçar os irmãos, então eu não vou adorar a Deus. Eu vou esperar passar toda a pandemia. Mas vai para o trabalho, mas trabalha de máscara. E não tem nenhum problema com isso. Muitas pessoas são impacientes em relação à vida, e a gente fica perguntando quando isso vai passar quando o Senhor Deus quiser. E por mais que os homens sejam responsáveis pelas suas ações nessa situação toda, Deus é soberano e está por trás de tudo. Nós precisamos demonstrar paciência. Longanimidade é um traço do cristão. E como é que nós demonstramos todas essas virtudes na prática? O apóstolo Paulo diz no verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essas virtudes todas, afetuosidade, humildade, bondade, mansidão e longanimidade, elas se expressam na forma como nós lidamos com nossos conflitos. E Paulo aqui fala de duas atitudes que expressam, onde nós expressamos essa virtude. Quando nós suportamos uns aos outros e quando nós perdoamos uns aos outros. Sabem, irmãos, suportar não é uma coisa prazerosa. Não é confortável. Dói, incomoda, é chato. A palavra suportar, ela pressupõe a ideia de um peso, algo que ameaça nos esmagar. A atitude de suportar, no entanto, ela é um antídoto contra a destruição dos relacionamentos. A tolerância, meus irmãos, é um atributo divino. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:25, que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente por meio da morte de Cristo. Sabe o que isso significa? Que os crentes da velha aliança morreram, eles morreram nos seus pecados antes de Cristo ser sacrificado em lugar deles, e porque eles creram em Deus. Aquele sacrifício que Cristo realizou teve efeito retroativo sobre eles. Mas até que Cristo satisfizesse a justiça de Deus, Deus precisou tolerar, suportar, sustentar, segurar a sua ira. Porque a ira de Deus, a santidade de Deus demanda a sua reação contra o pecado. Deus nos tolera. Nós pecamos contra Deus todos os dias. Mesmo sendo seus filhos, nós muitas vezes fazemos promessas que não cumprimos para Deus. Nós cantamos coisas que muitas vezes durante a semana nós não praticamos para Deus. E todos os dias Deus tolera tudo isso. E é assim que Ele quer que nós nos tratemos uns aos outros. E sabem, irmãos, então suportar, esse ato de suportar pressupõe o sofrimento, que é resultado de uma afronta, ofensa ou decepção. O Senhor Jesus usa lá em Marcos 9:19, quando Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A palavra ali é vos suportarei, a mesma palavra aqui. Frequentemente, meus irmãos, nós vivemos a sensação expressada pelo filósofo ateu Jean-Paul Sartre, né, de que o inferno são os outros. Mas a palavra de Deus está nos ensinando a sermos tolerantes,
Essa palavra é tão mal entendida e mal interpretada, né? Se você não concorda, você é intolerante. Não é nesse sentido que o mundo usa, não. Nesse sentido que foi banalizado. Mas a ideia é suportar os sofrimentos. Suportar é isso aqui, irmãos. Ser tolerante é isso aqui. Suportar os sofrimentos e desconfortos causados pelos conflitos comuns em todo relacionamento. Vamos combinar. Todo relacionamento tem os seus desconfortos. Quando você casa, você conhece a pessoa no dia a dia, há certas coisas que são difíceis de você engolir. Não é? Há certas coisas que são difíceis de você suportar dos seus filhos ou mesmo dos seus pais. E, frequentemente, nós vivemos esse conflito interior. Então, é a capacidade de suportar os sofrimentos e desconfortos causados por conflitos comuns em todo relacionamento. Quando Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, o tempo verbal que ele usa aqui aponta para um hábito. Agora, para a gente não entender mal, é preciso que se diga, suportar não significa concordar com o pecado alheio, nem ser cúmplice dele. Pelo contrário, a Bíblia nos ordena que tratemos o pecado com seriedade e disciplina, sem parcialidade, excluindo, se necessário, o membro rebelde e contumaz, aquele que permanece endurecido e não se arrepende, rejeitando a disciplina. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa muito essa questão de suportar quando é para legislar em causa própria. A gente cometeu o pecado, caiu, escandalizou a igreja, e aí quando é disciplinado, essa igreja não tem amor. Não, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo, entre ti e ele só. Lá em Mateus 18. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo, o manso faz isso, leva contigo uma ou duas pessoas, para que pela palavra de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Porque vocês não entraram num acordo, então alguém como testemunha vai mediar a conversa, o conflito. Se ele não ouvir, se descobriu que ele está errado, né, e ele não ouvir, dize-o à igreja. E se ele, exortado, não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Considera-o ímpio. Exclui. É o que Jesus está dizendo. Então, suportar não significa que a igreja tem que tolerar o pecado, ela precisa tratar o pecado. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é sobre como nós lidamos com os defeitos uns dos outros no dia a dia. Aqueles conflitos que não são, normalmente vão para o conselho. Ela está nos mostrando, meus irmãos, como nós devemos lidar com o irmão quando o seu comportamento, o jeito de ser, ou ainda a forma como nos tratou, em determinada circunstância nos desagrada. Irmãos, vamos admitir, existem irmãos difíceis de engolir, não é? Povo complicado é a igreja. Tem irmãos que são difíceis de engolir, irmãos com que a gente não se cheira. Há também situações em que nós sentimos que nós não fomos tratados como nós deveríamos, não fomos reconhecidos, não fomos lembrados, não fomos tratados com justiça. Mas nós também temos que admitir que esse desagrado nem sempre tem a ver com o pecado, embora às vezes o tenha, mas com gosto pessoal, muitas vezes. E nem sempre nós sabemos explicar porque este ou aquele irmão nos desagrada, não é? Às vezes a gente nem sabe explicar, porque a gente não vai com a cara do irmão. E aí, para racionalizar essa antipatia, nós usamos várias desculpas esfarrapadas, geralmente colocando a culpa nele. Não tenho muito o que dizer, eu não gosto do jeito que ela se veste, não. Muito espalhafatoso, parece que gosta de se mostrar, sabe? Meio cheguei, não gosto não. A gente assim é meio, né? Bestinha esse garoto, né? Nariz empinado, fala... Só quer falar português certinho. Gosto muito dele, não. Que mulher mais metida, você já viu? Ai, eu não suporto aquela voz antipática. Horrível. Além disso, quando alguém nos desagrada, nós costumamos supervalorizar os defeitos dessa pessoa.
e diminuir as suas virtudes. E se nós formos honestos, irmãos, tudo isso tem origem mais frequentemente em nosso coração corrupto do que na própria pessoa que pré-julgamos. Estou falando de coisas do dia a dia. Você sabe disso. Tem irmãos com quem você se dá bem, parecem irmãos gêmeos. É fácil perdoar os pecados dele ou dela. É fácil viver junto. Mas tem irmãos que é difícil. São difíceis. Tem irmãos que são esquisitos, não tem? Talvez você seja um deles. Porque a gente sempre acha que o outro é esquisito, né? Então, diante disso, nós nunca podemos esperar que todos nos agradem, irmãos. E que determinado irmão ou irmã nos agrade em tudo. Nós temos um jeito de ser. Não temos base para dizer, eu não suporto esse irmão, chega, eu vou me afastar, vou dar um tempo, cada um no seu canto. A palavra de Deus diz que devemos suportar uns aos outros, isso significa manter a convivência pacífica e afetuosa. É assim que demonstramos na prática as virtudes da afetuosidade, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Mas além de nos suportar uns aos outros, e hoje estou caminhando para o final, Paulo diz, perdoai-vos mutuamente. A palavra novamente está numa forma verbal que significa um perdão contínuo. Qual é o padrão? Normalmente ele diz, eu não vou perdoar não, pastor, porque ele me prometeu que não ia me decepcionar, e é a mesma coisa, não vou perdoar mais. E a gente usa como base o que o outro faz, mas a base do perdão, do comportamento do crente, não é o que eu espero do outro, é o que Cristo fez. Observe o que ele diz no verso 13. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Qual é o padrão? Cristo. Cristo perdoa você. Você é eleito e amado. Cristo perdoa você todos os dias. Quando nós no culto aqui fazemos a oração de confissão, nós estamos reconhecendo que Cristo é um Deus, que Deus é um Deus perdoador. E é assim que nós devemos tratar. O padrão é como Deus te trata, não é como o outro vai te tratar, ou como você espera que o outro te trate. E quais são as características do perdão de Cristo? Rapidamente, primeiro é um perdão gratuito. A raiz dessa palavra perdão é a mesma raiz da palavra graça. Perdoar no grego é charizomai. E a palavra grega para graça é charis. É a mesma raiz. Ou seja, o perdão não precisa ser merecido para ser concedido. Estamos falando aqui do dia a dia. O arrependimento é necessário, mas não torna ninguém merecedor do perdão. Aliás, por sua própria natureza, o perdão é ministrado numa situação de decepção, caso alguém tenha motivo de queixa. Isto é, quando alguém decepciona e entristece, gerando insatisfação. O amor gratuito e salvador de Deus, irmãos, vividos pelos eleitos, é a fonte e o modelo das relações na comunidade. A motivação para o perdão não é a expectativa de que o outro mude ou os méritos dele, mas o perdão que Deus nos concedeu. Portanto, quando nós perdoamos, nós manifestamos a graça de Deus. Em segundo lugar, perdoar envolve pagar o preço da afronta ou ofensa recebida. Sabia disso? Quando você perdoa, você está pagando o preço da afronta. Porque quando uma afronta é feita, uma dívida é estabelecida. Ao perdoar, o ofendido está se oferecendo para pagar a conta. Não foi assim que o Senhor nos perdoou? Quem pagou a conta, irmãos? Quem pagou a conta foi o ofendido. Está dizendo, assim como Ele nos perdoou, Ele levou sobre si os nossos pecados. Se nós reconhecemos isto, é assim que devemos tratar. E, irmão, isso dói. Isso não é agradável. Isso não é confortável. Isso cria um desassossego. Não espere que isso não doa. Isso vai doer. Porque o nosso coração é mau. Porque o coração do outro é mau. Vai doer. Como disse Russell Shedd, nós somos como os porcos espinhos da Sibéria, no tempo de frio, em que o frio vai para dezenas de graus abaixo de zero, eles têm que se juntar bem pertinho para se aquecer, senão eles morrem. Mas logo que passa o frio, eles têm que se afastar rapidamente, porque os espinhos ferem. Nós somos assim. Nós precisamos aprender a perdoar.
Isso envolve pagar o preço. E o perdão não tem limite. Jesus diz que é 70 vezes 7. É isso que Jesus nos ensina. Estamos falando aqui de desentendimentos pessoais, meus irmãos. Eu quero concluir. Primeiro, dizendo que quando nós não suportamos e quando nós não perdoamos, nós bloqueamos o canal de Deus, do perdão de Deus para conosco. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará as vossas. Se todavia não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai tampouco vos perdoará. Jesus nos ensinou, quando pedir perdão, a dizermos assim, e deveríamos fazer isso em toda a confissão, mesmo que não digamos, temos que ter isso no coração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você pode fazer essa oração. Segundo lugar, quando nós não suportamos e não perdoamos, irmãos, nosso coração se torna base de operações para o diabo destruir nossa vida e dos outros ao nosso redor. Por isso a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, lá em Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nós não perdoamos, nossa alma se torna terreno fértil para plantar a destruição. Em terceiro lugar, quando não suportamos e não perdoamos, nossa alma e os nossos relacionamentos, consequentemente, são carcomidos pela ferrugem da amargura. Esse entulho emperra a nossa caminhada cristã. Talvez você esteja com a vida emperrada por causa das mágoas que você carrega no seu coração. E você precisa exercitar o perdão. Por último, quero deixar aqui um ditado que me veio à mente, um ditado que eu criei, na verdade, já tem algum tempo. Perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre tem que fazê-lo de novo no outro dia. Perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre terá de fazê-lo de novo no outro dia. É assim que Cristo nos tratou. Foi assim que Cristo agiu e que Ele age conosco. Então, se nós somos cristãos, se nós estamos em Cristo, nós precisamos manifestar essas virtudes de Cristo e fazer isso suportando-nos e perdoando-nos uns aos outros.